O filho finge estar dormindo, mas ouve uma conversa que muda sua vida. Uma noite, enquanto estava deitado em sua cama, ele percebe seus pais entrando na sala, falando baixo e decidindo coisas que ele nunca imaginou ouvir. Eles achavam que ele estava dormindo, mas na verdade ele estava com os olhos semicerrados, ouvindo tudo o que acontecia do outro lado da porta. Ele começa a ouvir seu pai dizer coisas que o deixam completamente confuso e assustado, falando sobre segredos do passado que ele nunca imaginou existir. O garoto segura sua respiração para não fazer barulho, enquanto sua mãe responde dizendo que não dá mais para esconder a verdade por muito tempo e que aquele segredo precisaria ser revelado logo, pois estava afetando toda a família. O garoto começa a suar e seu coração dispara quando ouve seu nome sendo mencionado várias vezes. Seu pai diz que aquilo tudo começou antes mesmo dele nascer e que era algo que poderia mudar completamente sua percepção sobre tudo que acreditava até aquele momento. Ele se esforça para entender cada palavra, mas algumas partes da conversa são abafadas pelo som do vento batendo na janela. Mesmo assim, ele consegue captar pedaços importantes que fazem sua mente viajar para milhares de possibilidades. Sua mãe então começa a chorar e diz que não consegue mais viver com aquela culpa guardada e que o momento certo de contar estava se aproximando. O garoto tenta entender o que ela quer dizer. E então ouve quando seu pai responde dizendo que se a verdade vier à tona pode acabar destruindo não só a família deles, mas também outras pessoas envolvidas. O menino sente um frio na barriga e percebe que algo muito sério está acontecendo, algo muito maior do que ele jamais imaginou entender. Nesse momento, ele se lembra de situações estranhas que aconteceram durante toda a sua infância. Pequenos comentários, olhares estranhos, conversas que paravam quando ele chegava, e tudo começa a fazer mais sentido. Agora seu pai então continua falando e diz que o motivo de tanto segredo era proteger o garoto de uma verdade dolorosa que poderia mudar tudo para sempre. Sua mãe então diz que não aguenta mais mentir e que aquilo estava corroendo ela por dentro. O menino segura as lágrimas e tenta não se mexer para não ser descoberto, mas cada palavra dita parecia perfurar seu peito, como se fossem facas afiadas. Seu pai então respira fundo e diz que no dia seguinte eles tomariam uma decisão definitiva sobre aquilo tudo e que não dava mais para adiar. Eles precisam decidir se iriam contar a verdade ou se tentariam esconder aquilo para sempre. Nesse momento, o garoto começa a pensar no que poderia ser essa verdade que eles tanto temem, e sua cabeça se enche de hipóteses. Será que ele era adotado? Será que existia algo no passado deles que poderia afetar diretamente sua vida? Enquanto ele tenta entender tudo, ouve sua mãe dizendo que aquela decisão mudaria não só a vida deles, mas principalmente a vida do menino, e que ele tinha o direito de saber o que estava acontecendo. Então seu pai concorda e diz que eles estavam errados em esconder isso por tanto tempo, e que agora precisam ser honestos, mesmo que doa. Nesse momento, o garoto ouve passos se aproximando do quarto. Seu coração dispara ainda mais. Ele fecha os olhos e finge estar profundamente dormindo, mas sua respiração acelerada quase o entrega à porta do quarto. Se abre lentamente e ele sente a presença de alguém olhando para ele. Por alguns segundos depois de alguns instantes, ele ouve a porta se fechando novamente e respira aliviado. Ele percebe que precisa descobrir a verdade por conta própria antes que alguém conte, e decida procurar pistas pela casa. No dia seguinte, ele acorda bem cedo antes dos pais e começa a vasculhar documentos, fotos antigas e qualquer coisa que pudesse lhe dar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Enquanto procurava no armário do pai, ele encontra uma caixa velha trancada. Ele força um pouco e consegue abrir. Dentro da caixa, ele encontra várias cartas, fotos e documentos que parecem ter mais de 20 anos. Ao olhar as fotos, ele vê pessoas que nunca tinha visto antes junto com seus pais e percebe que algo realmente estranho estava acontecendo entre os documentos. Ele encontra uma certidão de nascimento que não tem seu nome e nem o nome de seus pais atuais. Isso faz seu coração gelar naquele momento.
Ele percebe que talvez ele não fosse quem sempre acreditou ser. Ele corre para o quarto e começa a ler as cartas que estavam na caixa. As cartas eram de uma mulher que dizia sentir muita saudade do filho e que estava arrependida de ter sido obrigada a se afastar dele por circunstâncias que ela não explicava claramente. Quanto mais ele lia, mais percebia que aquela mulher poderia ser sua verdadeira mãe. O garoto começa a ligar os pontos e percebe que foi adotado, mas que seus pais nunca tiveram coragem de contar. Ele sente um misto de raiva, tristeza e confusão ao mesmo tempo. Mas também começa a entender o amor e o cuidado que recebeu durante toda a sua vida. Mesmo que baseado em um grande segredo naquele momento, ele decide que precisa confrontar seus pais e exigir a verdade. Ele espera até que eles estejam na cozinha tomando café da manhã. E então entra com a caixa na mão com lágrimas nos olhos e diz: "Eu ouvi tudo ontem à noite e quero saber toda a verdade." Seus pais se entreolham assustados e percebem que não tem mais como esconder seu pai. Respira fundo, segura a mão da mãe e começa a contar tudo. Eles explicam que muitos anos atrás eles não conseguiam ter filhos e passaram por muitas tentativas frustradas de adoção, até que um dia receberam uma ligação de uma mulher desesperada que não podia ficar com seu filho e pediu que eles cuidassem dele como se fosse deles. Eles aceitaram na hora, pois já amavam aquela criança, mesmo sem Conrecla, e decidiram criar ela com todo o amor do mundo. Mas o tempo foi passando e eles não tiveram coragem de contar, com medo de que ele se sentisse rejeitado ou que não entendesse a situação. Naquele momento o garoto começa a chorar ainda mais e pergunta quem é sua verdadeira mãe. Seus pais então revelam que ela se chama Helena e que mora em outra cidade. Eles contam que ela nunca deixou de amá-lo, mas que na época passou por uma situação muito difícil e não teve outra escolha a não ser Dixa Lou para que tivesse uma vida melhor. O menino pergunta se pode com Hecla e seus pais dizem que sim e queriam ajuda Lou nesse encontro. Então eles começam a planejar uma viagem para encontrar Helena. Durante os dias seguintes, o garoto vive uma mistura de emoções. Ele sente medo, ansiedade, curiosidade e esperança. Ao mesmo tempo, quando chega o dia do encontro, eles viajam até a cidade onde Helena mora. Chegando lá, eles vão até uma casa simples, mas muito bem cuidada. Ao bater na porta, quem atende é uma mulher de aproximadamente 40 anos, com os olhos cheios de lágrimas. Assim que vê o garoto, ela imediatamente reconhece e o abraça forte, sem conseguir dizer nenhuma palavra naquele momento. O garoto percebe que, apesar de tudo, ela sempre o amou. Eles passam horas conversando. Ela conta toda a sua história, explica os motivos que a levaram a tomar aquela decisão no passado e como ela sofreu todos esses anos longe dele. Ela conta que na época era muito jovem, sem condições financeiras, e que foi pressionada por familiares a entregar o filho para adoção, mas que nunca deixou de pensar nele um só dia. Ela mostra fotos, cartas que nunca teve coragem de enviar, e diz que esperava um dia poder reencontrá-lo para dizer que sempre o amou profundamente. O garoto então percebe que agora tem duas famílias que o amam muito, e que apesar de tudo, sua vida está completa. Eles combinam de manter contato, se visitar sempre, e criar memórias juntos que possam compensar o tempo perdido. De volta para casa, o menino reflete sobre tudo o que aconteceu. Percebe que aquela conversa que ele ouviu enquanto fingia estar dormindo realmente mudou sua vida para sempre, mas também trouxe respostas que ele precisava para entender quem ele realmente é e qual é sua verdadeira história. A partir desse dia, ele se torna um garoto mais forte, mais grato pela vida e pelas pessoas que o amam, e entende que nem sempre a verdade é fácil, mas ela é necessária para que possamos viver plenamente e seguir em frente com um coração em paz. Após aquele reencontro emocionante com Helena, sua mãe biológica, o garoto percebe que sua vida estava prestes a mudar ainda mais do que ele imaginava. Nos dias que se seguiram, ele começou a conviver com sentimentos que nunca havia experimentado antes, um misto de felicidade por finalmente conhecer sua origem, mas também de confusão por não saber exatamente como lidar com duas famílias que agora faziam parte da sua vida
Seus pais adotivos, percebendo seu conflito emocional, decidiram apoiá-lo em tudo e disseram que o amor deles por ele jamais mudaria, que ele sempre seria o filho deles, independente de qualquer coisa. Helena, por outro lado, começou a se aproximar cada vez mais, tentando compensar de alguma forma os anos que passaram separados. Ela levava o garoto para passeios, contava histórias do passado, mostrava fotos da sua infância que ela guardava mesmo sem estar presente na vida dele. E aos poucos eles começaram a criar um laço forte, um laço que só o amor verdadeiro poderia construir. Durante esse processo, o garoto começa a descobrir mais segredos que estavam escondidos muito além do que imaginava. Em uma dessas visitas à casa de Helena, ela entrega a ele um diário antigo que pertencia ao seu avô biológico. Ao abrir aquele diário, ele descobre relatos de acontecimentos que envolvem não só sua família biológica, mas também pessoas influentes da cidade. Registros de injustiças, traições, disputas por terras e até ameaças que aconteceram décadas atrás e que afetaram diretamente o destino de sua mãe e, consequentemente, o dele. O garoto fica impressionado com tudo aquilo e percebe que sua história é muito maior e mais complexa do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Ele então começa uma investigação para entender tudo o que aconteceu e começa a visitar pessoas mais velhas da cidade. Conversa com vizinhos antigos, parentes distantes, e cada vez mais vai montando o quebra-cabeça do seu passado. Em uma dessas conversas, ele descobre que sua mãe Helena, na época, foi vítima de uma armação de pessoas poderosas que queriam tomar posse de um terreno que pertencia à família dela. O terreno era valioso e, para forcá-la, abrir mão dele, fizeram ameaças, colocaram ela contra a própria família e até chegaram a acusá-la injustamente de coisas que ela nunca fez. Tudo isso fez com que ela entrasse em desespero e, sem apoio nenhum, precisou entregar o filho para adoção, acreditando que, assim, ele estaria seguro e longe de toda aquela maldade. O garoto fica revoltado ao descobrir isso e decide que precisa fazer justiça, não só por sua mãe, mas por toda a sua família biológica. Ele então começa a buscar documentos antigos, registros públicos, provas que possam ajudar a reverter tudo o que aconteceu e trazer a verdade à tona. Seus pais adotivos, percebendo sua determinação, também decidem ajudá-lo. Juntos, eles contratam um advogado experiente especializado em casos de herança e disputas familiares. O advogado, ao analisar todos os documentos, percebe que realmente há muitas irregularidades e que aquele caso pode sim ser levado à justiça. Mas ele também alerta que será uma batalha longa, difícil, e que eles enfrentarão pessoas muito poderosas, dispostas a tudo para manter aquele segredo enterrado. Durante esse processo, o garoto começa a amadurecer muito mais do que qualquer outra criança de sua idade. Ele aprende sobre leis, direitos, deveres, sobre resiliência, coragem e, principalmente, sobre a importância de nunca desistir dos seus sonhos e da verdade. Os dias vão passando e o caso vai tomando proporções maiores, até que a imprensa local fica sabendo e começa a divulgar tudo o que está acontecendo. Repórteres começam a bater na porta, querendo saber mais sobre aquela história. Jornalistas fazem reportagens, documentários, entrevistas, e aos poucos toda a cidade começa a conhecer a verdadeira história de Helena e de sua luta incansável para proteger seu filho e sua família. Com toda essa repercussão, surgem testemunhas que antes tinham medo de falar, mas agora se sentem encorajadas a contar tudo o que sabem. Vizinhos antigos, funcionários de cartório, ex-funcionários de quem armou tudo, aparecem trazendo documentos, fotos, gravações que comprovam toda a armação que foi feita contra Helena e sua família. Com todas essas provas, o advogado então entra com um processo enorme contra os responsáveis, exigindo não só a devolução do terreno, mas também indenizações pelos danos causados durante todos esses anos. O julgamento se torna um dos mais comentados da região. As pessoas lotam o tribunal para acompanhar cada detalhe. Enquanto isso, o garoto observa tudo com um misto de ansiedade e esperança.
Ele sabe que aquele momento pode mudar, não só sua vida, mas também a de muitas outras pessoas que foram vítimas de injustiças semelhantes no dia do julgamento. Helena se emociona ao ver tantas pessoas reunidas, apoiando sua causa. Ela segura a mão do filho, que agora mais do que nunca se mostra forte, decidido e pronto para enfrentar qualquer desafio. O juiz, então, dá início à audiência. As testemunhas começam a ser ouvidas, os documentos são analisados, as provas apresentadas, e pouco a pouco a verdade começa a se desenhar de forma clara e irrefutável. Os responsáveis pela armação tentam se defender, tentam negar, mas as provas são tão contundentes que não há mais como fugir da verdade. Depois de horas de julgamento, o juiz dá a sentença favorável a Helena, determinando não só a devolução do terreno, mas também o pagamento de uma indenização milionária por todos os danos causados. A notícia se espalha rapidamente, e a vitória é comemorada por todos que acompanharam aquele caso. O garoto se emociona, abraça sua mãe biológica, seus pais adotivos, e percebe que tudo valeu a pena naquele momento. Ele entende que a verdade sempre prevalece, e que mesmo que demore, ela nunca deve ser escondida. Após o julgamento, a vida deles começa a mudar. O terreno, que estava abandonado, volta para as mãos da família, e eles decidem construir ali um centro comunitário que oferece apoio psicológico, jurídico e educacional para outras famílias que passam por situações semelhantes. O garoto se sente orgulhoso de fazer parte disso e começa a ajudar diretamente no projeto, se envolvendo nas atividades, ajudando outras crianças, contando sua própria história. Como forma de inspiração, ele percebe que tudo o que viveu, todas as dores, desafios, medos e incertezas, serviram para torná-lo uma pessoa mais forte, mais empática e mais preparada para enfrentar o mundo. O relacionamento com sua mãe biológica se fortalece. Cada vez mais eles criam memórias incríveis, viajam juntos, aprendem juntos, e ela finalmente consegue viver em paz sabendo que seu filho está seguro, feliz e rodeado de amor. Seus pais adotivos continuam presentes, participando de tudo e mostrando que o amor verdadeiro não está no sangue, mas sim nas escolhas que fazemos todos os dias para cuidar, amar e proteger quem amamos. O garoto, agora adolescente, olha para trás e percebe o quanto cresceu, amadureceu e se transformou. Ele entende que aquela noite em que fingiu estar dormindo e ouviu aquela conversa não foi uma coincidência. Foi o destino, mostrando que era a hora da verdade vir à tona e de sua vida tomar um novo rumo. Hoje, ele é visto como um exemplo na comunidade, palestrando em escolas, ajudando instituições de caridade, participando de eventos e levando sua mensagem de esperança, superação e amor por onde passa. Sua história se torna tema de livros, documentários e até filmes que inspiram milhares de pessoas em todo o país, mostrando que não importa o tamanho do problema nem o tempo que leve à verdade, sempre aparece e o amor sempre vence no fim. Sua vida nunca mais foi a mesma, mas foi exatamente essa transformação que fez dele quem ele é hoje. Uma pessoa que sabe que as dificuldades podem até nos derrubar, mas jamais nos definir, e que o amor tem o poder de curar qualquer ferida e construir um futuro cheio de esperança e felicidade.